Olá! O IBGE fez a conta e descobriu que os idosos representarão 33% de toda a população residente no país em 2060. E com as pessoas cada vez mais interessadas em qualidade de vida, dá para imaginar quantos desses idosos estarão por aqui com muita experiência para dividir. Mas haverá mercado para eles? Especialistas acreditam que sim, e o mercado de trabalho já dá sinais de mudança. Em 2017, algumas grandes empresas criaram vagas exclusivas para maiores de 50 anos. A notícia é boa e a gente comenta agora com o Morris Litvak, fundador da Mature Jobs, e com a Gisele Mara Chena, gerente de assistência do Sesc Santa Catarina. Sejam muito bem-vindos ao Conexão. Obrigado. É bom trazer uma notícia animadora, né, para o país, algo positivo, mesmo que esteja caminhando, mas já é um começo, a gente mudar um pouco o discurso, né, de que normalmente os idosos não, interessam como força de trabalho. A gente está vendo agora uma movimentação contrária a isso. E realmente é uma geração de novos idosos que vem por aí, Gisele? Então, a perspectiva de vida está aumentando, né? Cada vez mais, os estudos nos dizem isso, né? As pessoas vão envelhecer mais e melhor, né? Com os avanços da medicina também. Então, as pessoas estão mais saudáveis, ativas, né? Adquirindo bons hábitos de vida, o envelhecimento vai ser melhor. E com isso as pessoas vão buscar, né, novos projetos de vida, né, vão empreender algo novo para suas vidas, né. É um perfil do idoso que ele não busca somente relaxar, né, ele quer também estar ativo, se sentir incluído socialmente, né. E por que não estar no mercado de trabalho, né? Talvez não da forma tradicional, né, mas de outras maneiras, né, com contratos temporários, de forma autônoma, enfim, né, através de consultorias, assessorias, né, aproveitando da experiência que ele adquiriu ao longo da vida. Agora, pensando, Morris, no mercado formal, eu imagino que já seja estratégica essa mudança, essas pequenas ofertas, né, porque a gente também está tendo aí uma queda da taxa de natalidade no país, associada a essa elevação do tempo de vida do brasileiro, né? Exatamente. As empresas já começam a enxergar isso, né, não só como uma coisa de responsabilidade social, mas também como estratégia, como você falou, porque a população está envelhecendo, as empresas vão ter que cada vez mais conversar com esse público mais velho para vender serviços e produtos para eles, então eles têm que ter essas pessoas dentro de casa. E mais do que isso, a experiência que essas pessoas trazem, né, o comprometimento, a experiência de vida, as empresas estão começando a enxergar que isso é muito importante. Por causa da crise, a gente teve um movimento de juniorização muito grande nas empresas. E algumas empresas começaram a sofrer as consequências disso. E agora estão revendo isso e com toda essa questão do envelhecimento da população, começando a trazer pessoas mais experientes. Que consequências foram essas? Olha, a falta de comprometimento, por exemplo, é uma coisa que a gente ouve bastante. O alto turnover, né? O jovem hoje ele quer ter diversas experiências, né? Faz parte dessa nova geração, ele querer ver todas as possibilidades que tem. O mais velho ele está num outro momento de vida. Já criou filhos, ele não quer trabalhar só pelo dinheiro, ele quer fazer alguma coisa que faça sentido para ele. Então ele não vai ficar trocando de emprego toda hora. Tem esse comprometimento, um senso de responsabilidade, né, de uma geração que foi educada de outra forma, né? Então fazer esse mix, né, de ter os jovens integrados com os mais velhos é muito importante para as empresas. Acho que aí é a perfeição, não é? Exatamente. Esse é o ideal, o melhor dos mundos, né? Porque isso traz para as empresas pontos de vista diferentes que são, inclusive, importantes para a inovação. Ótimo. Olha, tem informação. O Instituto Datafolha mapeou características dos idosos brasileiros, cidadãos com 60 anos ou mais. Segundo a pesquisa, a participação deles na força de trabalho é maior entre os homens, mais ricos e mais escolarizados. E dos ativos, 1/3 faz bicos como ocupação principal. Já a parcela de idosos empregados ou em busca de emprego subiu de 20% para 26% entre os anos de 2007 e 2017. E foi nesse período aí que o Morris criou a agência especializada em oportunidades para esse público. E por quê? Você chegou a pesquisar e viu aí uma brecha? Na verdade, foram vários fatores, né? Tem uma inspiração muito grande da minha avó, a história da minha avó que trabalhou até os 82 anos. 82? Era super ativa e aí quando ela parou de trabalhar, a saúde dela decaiu muito rápido. E aí depois, por uma série de fatores, eu comecei a me interessar cada vez mais por esse assunto e comecei a conhecer pessoas com 50, 60 anos que por estarem fora do mercado ficavam deprimidas e adoeciam,
né? Aí eu pesquisei e vi que não tinha nada sendo feito nesse sentido por empresas, por governo, né, com relação à recolocação, e cada vez mais as pessoas envelhecendo. Foi aí que eu vi que tinha oportunidade de negócio e de impacto, porque já tinha muita gente sofrendo com essa questão de ter muita dificuldade, né, do preconceito no mercado de trabalho, e vai ser cada vez mais. Então foi assim que começou há 3 anos atrás a Nature Jobs. Não foi nem preciso, de repente, oferecer aí, explicar esse sentido para as empresas, né? Do poder dessa mão de obra de 50 anos. As empresas, então, já estavam meio que procurando. As empresas já estão. Hoje já está bem mais fácil do que há 3 anos explicar isso para as empresas, né? Hoje se fala muito sobre essa questão, mas a gente sabe que ainda tem muitas barreiras. Existem muitos mitos, né, que têm que ser quebrados. Mas aos poucos a gente vê que as empresas estão se abrindo cada vez mais, começando a fazer programas específicos para trazer esses profissionais, e aí uma vê o exemplo da outra e a coisa começa a crescer. Pois é, assim, a princípio, que tipo de vaga está aparecendo? Olha, na plataforma a gente tem de tudo, tem vagas mais de gestão, tem bastante coisa relacionada a finanças, contabilidade, administrativo, mas também tem muita coisa de vendas e atendimento ao cliente, Tá. Porque são funções que as empresas percebem de forma mais automática que os mais experientes podem ser melhor do que os jovens, né? Onde você vai ter atendimento ao público, você precisa ter mais atenção, jogo de cintura, paciência, e isso muitas vezes com o jovem é mais difícil, então isso tem bastante. Tá. Os salários estão na média de mercado? Às vezes sim, mas nem sempre, tá? As pessoas que estão nessa faixa têm que estar abertas eventualmente a ganhar menos do que ganhava antes, porque no geral os salários caíram, né? Mas também tem essa questão de que se for um trabalho mais operacional, ele pode ser que ganhe menos do que ele fazia antes, mas isso pode ser a forma de entrar, né? De pelo menos voltar para o mercado, e não só a questão do salário, mas da própria função. As pessoas têm que entender que às vezes é importante estar aberta a fazer coisas diferentes do que ela fazia antes. Sim. Né? Porque hoje as coisas estão mudando muito rápido. Tá bom. E fala pra gente, conta pra gente, né, a proposta do projeto Idoso Empreendedor que o SESC desenvolve. O SESC desenvolve o projeto Idoso Empreendedor há 10 anos, né? Nós já impactamos aí mais de 10 mil idosos participantes. O objetivo... Gente é beça, hein? Muita gente. O objetivo dele é incluir, né, socialmente, né, através da tecnologia, da informática, né, os idosos. Então, é um processo grupal, ele não é um curso, né? É através de 3 elementos, né? O elemento motivador, que é o computador e as mídias digitais, o elemento impulsionador, que é a interação social, e o disseminador, que são os projetos sociais. Então, o objetivo é que através da convivência, da interação entre esses idosos, né, através de uma metodologia coletiva, eles possam aprender as tecnologias e, com isso, estarem mais atualizados, né, podendo vir a estar dentro do mercado de trabalho, né, mais confiantes, né, à medida que o idoso está aprendendo novas tecnologias, ele também tem a perspectiva de melhora da sua autoestima, né, ele vai estar mais confiante. Isso é importante, né? Isso é muito importante, né? Também tem uma perspectiva da prevenção para o idoso, né? Porque trabalha aspectos cognitivos, né? Através do ensino-aprendizagem, né? Através do computador, do smartphone. E com isso a gente vê pessoas mais empoderadas, né? Acima de 70 anos, né? Com autonomia, com protagonismo presente na vida deles. Podendo se cuidar até mais, porque obviamente ela vai ter uma renda. Com certeza. Ou uma renda extra que vai complementar o que ela precisa. É tão caro, por exemplo, manter um plano de saúde, né? Exato, né? Vai poder complementar uma renda através da questão da busca, né? Pela essa geração, enfim, geração de renda, enfim, e do empreendedorismo, né? De negócio também, que é o que o Morris traz também, e também a questão dele empreender novos projetos de vida, né? Todas as faixas etárias a gente precisa de um projeto de vida, né? De um projeto de vida de sucesso em qualquer faixa etária. Então o SESC estimula muito isso, que as pessoas continuem buscando, projetando, sonhando, né? Para que de fato vivam com uma melhor qualidade de vida, com melhor bem-estar. Então é isso, colocar em prática e viver bem os seus anos. Tá bom, olha, falando em empreender, eu convido para a conversa o Enio Pinto, ele é especialista em empreendedorismo do Sebrae Nacional, tudo bom? Como vai, Eliane? Tudo bom? Como vai, Morris? Gisele? Seja bem-vindo e conta pra gente, né, como é que a terceira idade está se posicionando em relação ao empreendedorismo. Olha, já existem áreas que, que essa população procure mais para empreender, que se interesse mais?
que acontece? No mundo do empreendedorismo, o idoso, o indivíduo da terceira idade é muito, muito bem-vindo, né? Porque a gente pode, de alguma maneira, classificar a motivação para empreender em 2 grandes grupos. Aqueles que empreendem porque identificaram uma oportunidade concreta de negócio a ser explorada e aqueles que empreendem por uma necessidade de sobrevivência. Não conseguiram ingressar na sociedade produtiva como funcionário, como colaborador e tem que empreender literalmente para não passar fome. O idoso, quase sempre, a gente está classificando ele, a gente observa seus negócios, nessa categoria de identificação de oportunidade. É aquele indivíduo que chegou numa condição hoje que já resolveu, mais ou menos, basicamente, seus problemas de moradia, mobilidade, já encaminhou os filhos, não tem mais tanta gente independente dele, e agora ele vai tentar desengavetar aquele sonho que ele sempre teve de um tipo de empreendimento. E empreender nessa idade é necessariamente uma motivação por empreender por realização, por satisfação, por plenitude. Não é mais aí um foco em ter lucro, em ter rentabilidade, porque sempre que você vai empreender, você fica meio que dividido. Boto um negócio que me dê muito dinheiro ou alguma coisa que me dê muita satisfação. E aí o caso do idoso, o caso do aposentado, da terceira idade, quase sempre no foco no ser, em montar alguma coisa que traga satisfação pessoal para ele, mas ele vai ter ele vai ter o sucesso financeiro como uma consequência de estar atuando numa área em que ele tem muito prazer. E eu acredito que ele também pense na família, não pensa não? Como que ele pensa na família? Eu acredito que ele também pensa quando vai empreender, enfim, de repente estimular os familiares. Acho que o idoso envolve também a família, não? Com certeza, é educar pelo exemplo. Né? Ele vai empreender para tentar, de alguma maneira, motivar e estimular outros indivíduos da família. E pequenos negócios quase sempre têm uma característica familiar. Você tem mais de um indivíduo da mesma família na operação e na gestão desse negócio. Então ele monta esse empreendimento porque ele está desengavetando um sonho antigo, que ele agora tem disponibilidade de agenda, de tempo e algum recurso e muita experiência para empreender. E, de alguma maneira, ele gera uma renda complementar para ele, para a família e gera emprego para outros indivíduos da família que estão precisando. Isso acontece com muita frequência. Agora, Enio, o que você pode deixar de dica aqui para o idoso que está assistindo Conexão? Olha, é muito comum o idoso achar que só a experiência de vida dele é o suficiente para ele empreender. Muitas vezes eles empreendem derivando uma ocupação anterior que ele teve quando ele estava no mercado de trabalho. E negócios requerem, além de você dominar os aspectos operacionais de uma atividade, por exemplo, se ele vai montar um pequeno restaurante, ele tem que entender minimamente da condição de um chefe, de um gourmet, de cozinha, mas é fundamental que ele domine também todos os aspectos de gestão desse empreendimento. Então ele precisa se profissionalizar, ele precisa se capacitar, né? E para o idoso, essa capacitação para a gestão dos negócios contempla não só o domínio de técnicas de administração de empresas, como controlar estoques, criar controles gerenciais, formar preço de venda, fazer todo esse back-office de um empreendimento, como também tem aspectos atitudinais, alguma coisa na linha de características de comportamento que ele pode e deve lapidar para ter mais sucesso à frente desse empreendimento. Ele encontra isso tanto no Sebrae, como ele encontra com a Gisele lá no Senai, no Serviço Nacional de Aprendizagem para o Comércio, no Senac, na verdade. Tá bom, Enio, eu quero muito agradecer a sua participação e as suas dicas aqui no programa. Perfeito, ficamos sempre de prontidão para atendê-los. Bom, foi bom ouvir você, obrigada. E precisa também, né, se inteirar com a tecnologia, eu acho que isso é importante, não? Exatamente, né? O idoso ele precisa ter esse contato, né, de uma forma que ele consiga aprender, né? Então a proposta do idoso empreendedor que o Serviço Social do Comércio propõe, né, há mais de 10 anos, é incluir digitalmente esse idoso dentro do processo dele, né, que ele tenha o tempo de aprender, né, porque aí entra o trabalho do processo de grupo, né, onde as pessoas aprendem juntas, né, ele não é um curso onde eu aprendo sozinho, então o idoso ele consegue, entre seus pares, aprender de uma forma melhor, né? Ele se encontra com o grupo, com a faixa etária, muitos com a mesma dificuldade da interação com a tecnologia e
ultrapassando essas barreiras, muitas vezes do receio, do medo, né, de utilizar o computador ou de um smartphone, ele consegue, então, com isso, se lançar em novos projetos e aí buscar cursos específicos para estar se aprimorando, né? A tecnologia certamente é um grande aliado para que a pessoa se mantenha socialmente mais ativa e incluída no mercado de trabalho. Não tem como ser diferente. E, na verdade, seja o idoso querendo empreender ou conseguir um emprego, voltar para o mercado de trabalho, a atualização, a capacitação, mas principalmente a tecnológica é fundamental. Isso é uma coisa que a gente prega muito lá na Maturity Jobs, que as pessoas precisam se atualizar. Hoje as coisas mudam muito, a tecnologia está mudando muito o mercado de trabalho, né? Então é fundamental para qual lado ele for, empreender ou se recolocar, tem que estar se atualizando sempre. E vocês já conseguiram recolocar quantos profissionais no mercado? A gente tem uma conta lá de cerca de 350 pessoas que já foram recolocadas diretamente pela Maturity Jobs, porque a gente não tem um controle total, às vezes as empresas falam direto com os candidatos pelo site, nem sempre a gente fica sabendo, né? E tem também o lado do empreendedorismo, que a gente também traz essa questão, porque a gente sabe que nem são todos que estão buscando emprego e também não tem ainda vaga suficiente para todo mundo. Hoje são mais de 60 mil pessoas cadastradas na plataforma. Então a gente sabe que muita gente, através do nosso conteúdo de cursos, palestras ou conteúdo online, também já começou seus negócios, fez parceria com outros, ou virou um profissional autônomo, consultor. Então, a gente nem hoje sabe exatamente o número, mas a gente eles pedem consultoria também, né? Sim, também. Justamente pensando nessa atualização. Porque muitos deles têm um know-how muito bom, né, como ex-executivos, que eles sabem fazer aquele serviço muito bem, mas não sabem se vender. Tem essa questão da gestão, que o Enio falou, de um negócio, seja você abrir uma empresa ou ser um empreendedor individual. Né? Você precisa saber gerir esse negócio e se vender, como que eu me mostro para o mundo. E eles pedem bastante esse tipo de dica. Tá bom. O nosso tempo passa rapidinho, mas nós já reservamos também um tempinho para ouvir o ponto de vista do Basílio Castelo Branco, que é diretor da Mega Service Assessoria Empresarial. Tudo bem com você, Basílio? Tudo bem, estou te ouvindo muito baixo, não estou conseguindo ouvir direito você. Vou falar mais alto para tentar te ajudar e a gente levar essa conversa, que eu acho que você tem um ponto de vista bem interessante. Você disse que o mercado tem uma dívida com os trabalhadores da terceira idade. Por quê? Que dívida é essa? Bom, vamos lá. Eu diria de outra forma, né, que a dívida não é só do mercado de trabalho, não. A dívida é de todo lado. A começar pela própria cultura brasileira, né? A nossa cultura é uma cultura voltada para emprego para toda a vida, a gente queria um emprego que tivesse total segurança, e isso praticamente cada vez mais está deixando de existir. Então aí você tem uma diferença entre empregabilidade e trabalhatividade, que são duas coisas diferentes, só para a gente deixar mais claro, né? Uma tem a ver em você ficar empregado e outra tem a ver em você ter competências necessárias para exercer qualquer profissão em qualquer lugar, seja como empregado, seja como empreendedor, aonde for. Eu acho que essa é a grande diferença. Então, na nossa visão, o problema básico tem a ver com a nossa cultura, voltada para um emprego de segurança que hoje já não mais espelha a realidade do dia a dia. Concorda? Sim, concorda, Mores? Você estava aqui acenando com a cabeça, com certeza, enquanto o Basílio respondia. A gente fala muito disso, que vai ter cada vez menos emprego e mais trabalho. Então as pessoas precisam se reinventar com relação a isso. É isso aí para todas as idades, na verdade. Né? Sim. No fundo, tem que se reinventar. Agora, Basílio, com tantos nãos que os idosos vinham recebendo, né? Vem ainda recebendo, como é que ficou emocional? Esse é um outro probleminha sério, né? Que o emocional e o emocional fica muito pior ainda quando o idoso reconhece a realidade do que é empreender no Brasil. Quando a gente fala em números, todo mundo fala, o empreendedorismo está crescendo, mas você vai para os números estão aí, eles não mentem. A renda de um empreendedor no Brasil, na sua maioria, é muito baixa. Não tem nada a ver com aquilo que normalmente as pessoas que se propõem a empreender querem receber, querem ganhar. Então ele tem que repensar a sua forma de ir para o mercado
para poder, no mínimo, oferir algo parecido com aquilo que ele tinha previsto de rendimentos. Essa é a realidade que eu vejo. Eu acho que muita gente que sai para a terceira idade e se propõe a entrar no mercado, seja ele como empreendedor individual, seja ele como consultor, seja a forma que for, tem que se preparar para isso antes. Depois que a coisa acontece, fica mais difícil, é mais pesado. Lembrando que é e vai continuar. Não se tem a ilusão de que o mercado, mesmo com a volta da economia a se estabilizar, vai ter vaga para todo mundo. Não, só vai ter vaga para quem tiver competência e capacidade de gerar resultado. Desculpe. Ele está fazendo um discurso, concorda, Gilda, com essa questão? Porque realmente empreender é uma possibilidade, é possível empreender desde que você se prepare, mas como é que está a parte burocrática, a parte prática da coisa? Então, ele vai ter que buscar essa atualização, né? Espaços para que ele possa empreender, né? Então, está muito relacionado com que ele identifique, que ele tenha condições de realizar, que ele tenha espaço também. Então, isso requer estudo, planejamento, né? Atualização, que é muito do que a gente já colocou aqui, né? É uma busca constante de aprendizado, né? Como a gente já falou, em todas as faixas etárias, para os mais de 50, 60, não vai ser diferente se colocar no mercado de trabalho. E, inclusive, para encerrar sua participação, Basílio, eu quero muito que você comente, né? É importante haver planejamento de vida? Olha, desculpe, quando eu falo em planejamento, é um erro que a gente comete, porque o planejamento ele deve começar quando você está na escola. Você tem que começar a tua vida na escola planejando. Existem N estudos sobre isso, inclusive, que mostram que quem se planeja desde cedo, normalmente é muito mais vitorioso que os demais. Quer dizer, eu não vejo outra forma de você ser um empreendedor de sucesso ou uma pessoa de sucesso na sua vida, se não houver por trás disso todo um planejamento, a não ser ganhando na loteria esportiva. Existe essa possibilidade também, mas ela é bem pequena. É bem pequenininho. Eu gostaria de lembrar alguns pontos aqui que, quando me trouxeram, o tema me despertou bastante preocupação em falar, né? Que hoje, quando a colocação do pessoal de terceira idade, você tem bloqueios sérios dentro das empresas, e isso é real. Tem muita empresa que, quando manda recrutar pessoas jovens, não querem pessoas de mais idade. A culpa, entre outras coisas, é nossa também, nossa, que eu digo pessoas de mais idade, que eu me incluo, né? Que realmente muitos de nós não se preparou para essa retomada. Então, tem N fatores que levam as empresas a fazer isso. A economia, entre outras coisas. Pelo próprio RH, né? Quer dizer, o RH hoje, grande parte, obviamente que eu não estou me referindo às empresas que estão muito bem estruturadas em RH, a gente sabe que são muito poucas ainda, mas a verdade é que também são posições ocupadas por muitos jovens, e jovem tem mais empatia com jovem. Jovem prefere, fica mais à vontade em selecionar jovens. Não preciso continuar por aí, mas é por aí que rola também. Então, a pessoa mais velha, de mais idade, quer mais segurança e tal, e o jovem não. O jovem aceita desafio, quer mais, ou seja, oferece mais. E aí fica mais fácil para ele se colocar também. E, finalmente, pelos próprios pessoas de terceira idade, ou que não confiam no seu taco, quer dizer, não confiam naquela competência que desenvolveram, no conhecimento que desenvolveram durante todo esse tempo, e até pelo próprio despreparo também para essa nova era que a gente tem por aí. São dilemas que tem esse recadinho principal, até a questão do preparo, que a gente está querendo deixar aqui com o programa. Basílio, eu preciso encerrar. Quero muito agradecer a sua participação e as suas reflexões. Muito agradecida. Uma boa tarde para todos. Um abraço para você. E já encerrando mesmo, acho que a gente deixa uma mensagem positiva, pelo menos essa mudança aí no mercado, essa visão de olhar, apontando para a importância que é ter essa experiência nas empresas, e vocês deixam um recadinho que é o quê? Aproveitar a oportunidade. Eu diria que é aproveitar a oportunidade, né, de
repensar esse momento de vida para se recolocar, e acho que tem tudo a ver com essa capacitação que a gente falou, o autoconhecimento, né? Saber o que eu quero. Eu quero voltar para o mercado ou eu quero empreender? E saber o que você quer faz toda a diferença. Gilda? Deixar o recado que o Serviço Social do Comércio é pioneiro no trabalho social com idosos, então Santa Catarina desenvolve essa atividade há mais de 40 anos, os nossos espaços estão voltados para o desenvolvimento dessa população idosa, então na busca pela atualização, pelo empreendedorismo, pela interação social, nós estamos com as nossas unidades operacionais abertas, né, para receber esse público e ele se sentir mais preparado para o mercado do trabalho, para se lançar em novos projetos, né, para que ele realmente se sinta ativo e possa envelhecer de uma forma cada vez mais saudável. Bom, muito obrigada pela participação de vocês. Até o próximo Conexão, próximo tema parecido com esse. Enfim, é sempre bom a gente dar notícias boas e eu agradeço também a sua companhia. Fique com Conexão.